Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital através dos canais da rede EdSat e CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater o tema A Educação e as Histórias em Quadrinho. E para isso nós convidamos o professor e historiador Rodrigo Escama. Rodrigo Escama é doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e está inserido na linha Cultura e Poder. Ele é mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica do Paraná, na linha Tecnologia e Interação, pós-graduado em Comunicação Social e Novas Tecnologias. Também o Rodrigo Escama é formado em História pela Universidade Federal do Paraná. Todas as pesquisas visando sobre comunicação, internet e história em quadrinhos. Coordenador do curso de Tecnologia em Produção e Multimídia nas faculdades OPET, coordenador do módulo Ensino à Distância 20% no ensino presencial, professor das faculdades de Produção Multimídia, Sistemas de Informação, Desenvolvimento para Web e Gestão de TI das faculdades OPET, coordenador da pós-graduação História em Quadrinho, Ilustração, Publicidade e Cinema das faculdades OPET, professor das cadeiras de História, das Histórias em Quadrinho e Teoria dos Quadrinhos, cofundador do Instituto Faber-Ludens de Design e Interação, professor das cadeiras de Projeto, Interação e Linguagem e Hipermídia, um dos pioneiros da internet do Paraná, tendo feito a primeira versão do portal Ciências Humanas da Universidade Federal do Paraná, 1995-96. Professor Rodrigo, para mim é uma honra muito grande entrevistá-lo, já que eu, desde a minha infância, aprendi a ler praticamente lendo História em Quadrinhos e gibis. E também nas minhas atividades políticas como candidato, sempre usei esta forma de comunicação para chegar até os eleitores. Eu gostaria que o senhor nos desse um histórico, já que o senhor é historiador, a respeito da origem da história em quadrinho, isso a nível mundial, e depois trouxesse para o contexto aqui brasileiro. O bacana é que o contexto brasileiro e o contexto mundial eles estão muito próximos, né? Porque as histórias em quadrinhos elas começam no final do século XIX, com um alemão chamado Rudolf Topfer. Logo depois tem outros alemães, né? O que fazia o Max Moritz, que já foi traduzido pelo Olavo Bilac, quando veio para o Brasil. No início do século XX, então? No iniciozinho mesmo, 1898, 1902, assim, ali na virada do século. E logo depois, um dos primeiros caras, antes até dos Estados Unidos a fazer quadrinhos, foi um italiano que veio para o Brasil, chamado Angelo Agostini. Tanto que hoje, é até o nome do maior prêmio de história em quadrinhos do Brasil hoje, é o Angelo Agostini, porque ele fazia, primeiro ele fazia charge e depois ele começou a fazer história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos do Brasil são anteriores até que a dos norte-americanos. E isso foi quando? No início do século XX? Início do século XX, 1905, 1903. Mas ele já criava personagens? Sim. Ele criou uma pessoa comum que tinha que ir até a corte do rei para resolver um problema lá. E daí essa travessia, né, era a historinha. E daí tinha um monte de pontuação, um monte de crítica e sátira ao governo daquela época. E isso era publicado em jornais, revistas? No começo em jornais, e depois ele fazia a revista Ilustrada, que é lá também, de 1890 e poucos, 1898 e tal, ele fazia também os cabeçalhos da revista. Cada revista tinha um cabeçalho diferente, tinha uma escrita diferente na revista. E daí ali ele colocava os quadrinhos também. Era uma espécie de uma tira ou era um gibi como nós conhecemos hoje? Nenhum nem outro. Era uma página
um pouco maior do que uma tira, mas menor do que um gibi. E daí, com o tempo, ele acabou encadernando isso, né? Daí tem o Diabo Coxo, que é um desses quadrinhos, até tem para vender atualmente, de volta, né? Fizeram uma reedição. Tem as Viagens de Nhoquim à Corte, que é esse outro quadrinho. Daí depois ele compilou e daí sim era um livro. E o termo gibi? Ele também me parece que surgiu no Brasil, né? Surgiu, é só do Brasil. Assim, o termo gibi é do Brasil, mas claro que em todo o país tem o seu termo, de certa forma, pejorativo para as histórias em quadrinhos. Então, na Espanha é tebeu, por exemplo. Né? Tebeu é o gibi vagabundo, aquele gibi de papel jornal, ruim. E daí você tem as histórias em quadrinhos, que são as bandas desenhadas, que são um negócio mais de luxo. Nos Estados Unidos também, você tem o Daily Papers, os comics. Então, todo país tem esse termo mais pejorativo, de uma certa forma. O gibi veio porque o Roberto Marinho, quando ele trouxe histórias em quadrinhos para o Brasil, ele criou uma revista onde tinha um personagem, um negrinho, cujo nome era Gibi, que era o apelido dele, e ele que anunciava as histórias que iam acontecer lá. E isso o nome do personagem. Foi na primeira metade do século XX, por aí? Por aí. 1937, 38, por aí, até 1940 e poucos, antes da guerra. Mas quando vieram as histórias do Walt Disney, por exemplo, já haviam outras revistas em quadrinho aqui no Brasil? Já tinham várias. A editora Ebal, inclusive, é anterior à editora Abril, né? A editora Abril que foi primeiro para a Argentina, daí depois veio para o Brasil, porque os Tivita, que são os donos, um irmão foi para a Argentina, para Buenos Aires, e outro irmão foi para o Rio de Janeiro. E daí os dois criaram gráficas e editoras lá. Aí lá fazia algumas coisas e aqui também. Então tinha uma sinergia das duas empresas, que eram irmãos, né? Mas tinha muito antes. Tem quadrinhos aqui no Brasil tirando os que eram produzidos aqui em 1920, 1930. E essas histórias clássicas, por exemplo, Superman, Homem-Aranha, isso é de que período? Daí, esses super-heróis? Eles têm 20 e poucos anos de diferença, né? Você tem os primeiros heróis, grandes heróis, que é o Fantasma, que é o primeiro herói mascarado, né? Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, que é ali de 37, mais ou menos. 36, mas já 37. Chegaram nessa época no Brasil? Um pouquinho depois, 2 anos depois, mais ou menos. Certo. Aí você tem logo depois o Superman em 38, o Batman em 39. Aí você tem a explosão do quadrinho norte-americano. Né? Porque muitas pessoas imaginam que quadrinhos, graças aos super-heróis, que eles são americanos, aquela coisa, né? Estados Unidos e tal. Todos eles usam cueca para fora da calça, e não é bem assim, né? Você tem os quadrinhos norte-americanos, mas também tem os quadrinhos europeus. O Tintin de 1928. O Tintin, né? O Tintin até saiu um filme recentemente. Saiu, do Spielberg com o cara que fez o King Kong lá e faz todos os Hobbits, todos os Senhor dos Anéis. Esqueci o nome dele agora. Mas o Tintin até havia uma crítica que ele era politicamente incorreto. Não, muito, mas muito politicamente incorreto. Você vai ler o Tintin no Congo, que é de 1929, 1930, não me recordo agora. Mas assim, primeiro ele trata os negros como estúpidos. O tempo inteiro estúpidos. Segundo, que o Tintin, por ser branquinho, ele é melhor do que todo mundo. Os negros levantam ele, olha, ele é branco, aleluia, branco. Que isso é muito politicamente incorreto. Aí tem um certo momento que o Tintin precisa se disfarçar, ele mata um macaco que está ali na árvore, tadinho do macaco, mata o macaco para vestir a roupa dele e tá nem aí. Né? Então vamos matar os bichos, vamos insultar os negros, é isso, bem legal, né? Esse era quer dizer, e naquela época se aceitava normalmente esse tipo de... né? Na França, né? Na Bélgica, né? Aqui na Bélgica, exatamente. E outros grandes super-heróis europeus, eu não estou lembrado. Não, mas a Europa não faz super-herói. Super-heróis é uma coisa localizada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Até tem uma outra coisa, mas é muito. Sim. Agora, a história em quadrinho, por exemplo, no Japão, ela tem uma outra linha. Outra linha. É chamado de mangá. Eu gostaria que explicasse qual a diferença porque a ideia que as pessoas têm é que a história em quadrinho é para criança. E, na verdade, não é, né? Não, nem de longe. Tem histórias em quadrinhos para crianças. Que bom que tem. E tem que continuar tendo. Tem que continuar tendo a Turma da Mônica, já que a gente vai falar de mangá, tem o
vários mangás que são feitos para criancinha mesmo. Sim. Às vezes para criança que está aprendendo a ler, então é muito pouca palavra. Aí, mas tem mangás, tem mangá de terror, tem mangá de sexo explícito, tem mangá de histórias de suspense, tem mangá de romance um pouco mais elaborado, tem de tudo. Esse é um gênero tipicamente japonês, o mangá, Sim. né? Qual a diferença entre... Porque na história em quadrinho, com os personagens, principalmente a Turma da Mônica, o próprio Walt Disney, os personagens, eles ou são animais que são distorcidos, ou são crianças com algumas características. E agora, no mangá, parece que eles se assemelham mais com as pessoas normais, né? Não, depende. Eu acho que são os mangás que chegam pra cá. Né? Porque tem de tudo. Tem mangá que são animais antropomorfizados, tem mangá que são só animais, nem são antropomorfizados, tem mangá que fala do dinossauro que está andando no meio da rua, tem mangá que fala de monstro que ataca Tóquio, né? Isso é um padrão de vida dos caras. Então tem de tudo. É que talvez o que chegue para nós, já que já tem um filtro, aqui no Brasil a gente tem 2 filtros, né? O Maurício de Souza, que são crianças, o Walt Disney, que são animais antropomorfizados. Certo. A partir daí você tem super-heróis. E depois tem mangás, né? Historicamente falando. Então, o que não é ou criança, ou animal antropomorfizado, ou super-herói, tem uma certa resistência aqui no Brasil. Né? Para um consumo de massa. Certo. Daí ele vai virar um consumo de nicho em livraria. Então, digamos, o seu personagem for uma pessoa normal, isso gera, digamos assim, uma certa resistência no próprio público, ele não se identifica muito. Daí tem que ver qual público a gente está lidando, né? Se for para o público infantil, ele tem uma tendência... Bom, o mangá já é mais complicado para ler, para começo de conversa, porque está de trás para frente. Mesmo editados aqui no Brasil, quando você vai comprar um mangá da JBC, por exemplo, que é a maior editora de mangá, ele é de trás para frente. Né? Você lê ao contrário mesmo e tal, porque é muito complexo para você... O fato de você ler daqui para cá e não o contrário, influencia na leitura. Então, você inverter, espelhar todas as páginas, por mais que você espelhe, falta alguma coisa. Perde. Então, o pessoal nem espelha. Ele faz assim que fica mais... Os fãs preferem. Então, criança já não lê, começa aí. Né? Segundo, que é bem mais caro. Né? Um gibi da Turma da Mônica está o quê? Uns R$3,50, R$4. Entendi. Um mangá está 16, 17. Já é mais seletivo. É, mais seletivo. Uma outra coisa é a perenidade, porque a Turma da Mônica está aí há 50 anos. Sim. Né? Há 55 anos, igual. Eles continuam. Tudo bem, agora tem a Mônica jovem e tal, mas até então era sempre igual, né? O Cebolinha, a Mônica, 7, 8 anos, aquela coisa. O mangá não. O mangá, ele, sei lá, às vezes ele dura até 10 anos. Mas é isso. Aqueles personagens desaparecem. Desaparecem, é isso. 10 anos, 10 anos, é isso. Às vezes é 1 ano, às vezes são 50 edições, às vezes são 200 edições, mas ele acaba. E isso é uma característica que não é muito comum aqui. Você falou que tem mangá, inclusive, de sexo explícito. Tem. Isso ainda... Porque antigamente no Brasil tinha esse tipo de gibi que era meio secreto. Não, mas ainda tem. Você está falando do Carlos Zéfiro, provavelmente. Isso. Que fazia os catequismos, né? Catequismo, mas isso é de 40, 50 anos por aí. atrás. Não, mais, década de 40. É bem antigo, né? Mas tem ainda. Tem para vender na livraria se você quiser comprar agora. Né? Acabou de sair por uma editora, acredito pela editora Nemo, o nome é As Safadas, que são quadrinhos europeus, acho que são italianos e franceses, de sexo. Agora, na educação, eu gostaria que você fizesse uma contextualização, professor Rodrigo Escama, a respeito da importância do quadrinho na educação. Nós estamos vendo aí vários clássicos da literatura sendo transformados em história em quadrinho. Isso eu acredito que é até importante para as pessoas conhecerem o conteúdo dessas obras, não é? Eu acabei de sair de um congresso, foi na semana retrasada, acredito. Isso. Não sei quando o programa vai ao ar também, mas é um mês. Algumas semanas atrás. Que era de transposição de literatura para a história em quadrinhos. O congresso inteiro tinha 200 e poucos expositores, acadêmicos, estudando a adaptação literária. Isso foi aqui em Curitiba? Não, foi em Guarulhos. Em Guarulhos. O Congresso Nacional. Não, nacional, isso foi nacional. Tinha diversas pessoas, 200 e poucas pessoas, discutindo a adaptação literária. Como que as pessoas adaptam Shakespeare para quadrinhos, como que elas adaptam
Dom Casmurro para quadrinhos, Machado de Assis, de uma forma geral, como que eles adaptam a história do Brasil para a história em quadrinhos, como que eles adaptam grandes obras de literatura mundial para a história em quadrinhos. Eu mesmo fui apresentar o tema sobre o Frankenstein, história em quadrinhos. Então, como que é feito isso, né? Aí você chega a algumas conclusões. Tem obras ótimas, tem obras meia-boca e tem obras horrorosas, como tudo. Mas deixa eu lhe dar uma notícia aí. Há mais de 30 anos, eu peguei uma equipezinha e, baseado num livro clássico sobre a Guerra do Contestado, do Maurício Vinhas de Queiroz, e nós fizemos a adaptação da Guerra do Contestado em quadrinhos. Até hoje, eu só tirei cópias em xerox. Para os amigos. Publicado. Isso é muito bom, né? É muito bom porque tem algumas confusões, assim. O governo imagina, no PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, onde eles compram quadrinhos para distribuir nas escolas municipais, estaduais e federais. Então, em algum momento, eles imaginam que o garoto vai ler o quadrinho e, por causa disso, ele vai chegar na obra original. Isso é bem discutível, se ele vai chegar na obra original. Mas é uma coisa bem interessante o fato dele tomar conhecimento da obra. Então, tá certo, ele talvez não tenha lido o vernáculo, né, aquele que o Machado de Assis escreveu, mas ele conhece a história da Capitu, do Bentinho e do Escobar. Então, só isso já vale a pena, né? Aliás, eu vou lhe dar um outro depoimento, já que estamos falando de história em quadrinhos. Que é um negócio fascinante. Exatamente. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e fui na casa de um colega, também da mesma idade, e o pai dele tinha uma livraria. E lá nós começamos a ler gibi e eu li a história, a vida do Abraham Lincoln em quadrinhos. Isso, olha só que legal. E eu fiquei tão impressionado, porque era um lenhador que se transformou em presidente da República, teve aquele problema todo da Guerra da Secessão, que anos depois, uns 3, 4 anos depois, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, um outro colega meu também arrumou um emprego naquela época, eu era cobrador, naquela época tinha os cobradores que nas casas com o carnê, com as duplicatas para as pessoas pagarem. E ele era vendedor de livros. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma coleção da vida do Abraham Lincoln, Carl Sandburg, de 1.200 páginas, e li tudo, e até hoje eu continuo lendo. Já li, acho que uns 10, 12 livros que falam sobre a vida do Abraham Lincoln. Porque você e até me inspira politicamente a vida dele. Mas porque você começou numa história em quadrinhos. Você pegou um negócio que aquilo te chamou a atenção e aquilo grudou em você. Então, talvez o aluno, o moleque lá, ele não chegue na obra. Mas imagina se ele leu Dom Casmurro. Ele falou, pô, isso aqui é muito legal. Daí ele vê o Alienista em livro mesmo, ele vai ler o Alienista. Ele vai ler, talvez, José de Alencar, que foi o que você fez. Agora, recentemente, eu li Dom Quixote em quadrinhos. E é um barato, né? Também, você fez o do Caco Galhardo, que saiu agora há pouco? Eu li numa coleção que saiu aí, até parece que é patrocinado pela Unesco, alguma coisa assim. Então tá certo. Está sendo vendido aí nas livrarias. Isso, que era da editora LPM, agora está com a editora Salvati, eu acho. Eu até não lembro, mas Planeta. Eu lembro que também a primeira vez que eu li o Capital era em quadrinhos. É isso aí. Era publicado, inclusive, eu comprei numa feira de livros, isso faz mais de 30 anos, e era publicado em Portugal. Isso. Não, e ainda tem. Até hoje, essa série aí que você leu de grandes livros continua sendo publicada. Não só o Capital, mas todos os outros livros que tinham naquela época. E todo ano tem livros novos. Porque tem uma coisa, né? Até tem a piada. Você entendeu o que é o desenho? Ali no gibi já está desenhado. Exatamente. Né? Então... Exatamente. E isso cada vez mais está se transformando numa indústria cultural, a história em quadrinhos. Sim, mas isso já faz anos. Você está fazendo uma tese de doutorado. Sim. Especificamente a tua tese é sobre o quê? Tá, a minha tese, eu trabalho com a história do Brasil. Então eu trabalho especificamente com a década de 80, que foi a redemocratização do Brasil. Então lembra do gibi do Chiclete com Banana, do Angeli? Lembro, que tinha o Bob Cuspe, a Rebordosa, então. Eu analiso como que esse quadrinho, essa série de quadrinhos foram só 24 edições, vê o rock nacional. Então aquele rock nacional que tinha Blitz, tinha Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, como que esse quadrinho analisa isso. Então para isso eu tinha que fazer todo
um estudo sobre a época, né, desde o Figueiredo, que foi quando virou a chave. Aí depois toda a história da música brasileira daquele período. Aí depois toda a história do Angeli, e daí para isso tem que voltar lá no CRAMB, lá nos Estados Unidos, voltar no Enfio, para daí fazer essa análise. Essa é a tese. Mas eles faziam tiras, né? O Angeli era mais tiras. Sim, era mais tira. Não era uma história normal assim. Em alguns casos até era, mas a maioria, 80% da produção são tiras. E publicados na Folha de São Paulo, basicamente? Não, mas eu leio só a Chiclete com Banana, que era a revista que eles lançavam. Chicletes. Exatamente. E hoje, para a pessoa ser, digamos assim, publicar uma história em quadrinho, parece que tem muitos autores independentes, muitas pessoas... Mas muitos, e fazendo trabalhos sensacionais. Sensacionais mesmo. Eu tenho a felicidade que eu sou coordenador da pós-graduação de História em Quadrinhos, a única que tem no Brasil. Então, eu consegui fazer essa pós na faculdade em que eu trabalho, a gente conseguiu brigar, conseguimos professores. A gente vê o trabalho do pessoal agora, que são nossos alunos, foram meus alunos, publicando com grandes editoras. Né? Então, você vê ganhando prêmios, ganhando notoriedade, isso já é muito bacana. E mesmo essa molecada que está editando para editoras muito grandes, eles também fazem os seus independentes. Então, certo. Tem o cara que faz só na editora grande, o cara que faz só independente e o que transita nos dois. Olha, eu quero dizer o seguinte, que eu sou um péssimo desenhista, mas eu sempre fiz os roteiros, pelo menos das minhas histórias. E o roteirista, ele também digamos, ele pode não desenhar, mas ele faz parte do contexto. Não, porque ele faz quase tudo, né? E o desenhista faz também quase tudo. Exatamente. Então, hoje nós temos muita literatura sobre história em quadrinhos aqui no Brasil? Cada vez mais. Quando eu comecei o meu mestrado, eu comecei em 2008, você tinha ali uns 15 livros. Hoje, cada vez que eu vou num congresso, eu tenho mais 20 sendo vendidos. É ótimo, maravilhoso. Agora eu vou num congresso na Argentina, daqui 3 semanas, eu vou levar outra mala. E o que abordam essas obras sobre história em quadrinhos? Tem de tudo. Tem desde a história das histórias em quadrinhos, que é uma coisa bacana. Tem um livro sobre, sei lá, adaptação literária de história em quadrinhos. Tem livros sobre teoria de quadrinhos, o que é o balão, o que é o requadro, o que é a elipse, essas coisas. Tem livros sobre uma obra, um autor. Tem de tudo. É um campo que está... Agora, professor Rodrigo, me parece que o desenhista, aquele desenhista bom mesmo, e ele é mais um dom que ele tem, é uma coisa que sai espontaneamente. Ou as pessoas aprendem a desenhar? Aprendem, eu sei, porque tem... Além da pós-graduação, se você pegar todos os grandes desenhistas norte-americanos, vieram do mesmo lugar, College of Arts, esqueci o nome. Na Inglaterra, todos vieram da Royal College of Art. Na França, todos vieram no Bande Dessinée, não sei das quantas, que é o nome da escola que faz isso. Então, isso é possível aprender? Eu achei que era que nem o sujeito ser músico, que ele já tira as músicas de ouvido. Eu acho que tem uma questão do cara que tem uma facilidade um pouco maior, que ele precisa ir menos para a escola. Assim, ele pode ir depois, mas ele precisa da escola. Porque o enquadramento, como que você quer passar... todo o esquema da teoria dos quadrinhos, quando que o cara vai virar a página, como que você vai colocar o balonamento, qual cor que você vai usar... tem livros teóricos como colocar cor nas histórias em quadrinhos. Né? Então isso aí você não aprende, não incorpora. Né? E agora com a internet, com o computador, com todas essas novas tecnologias, ficou mais fácil? Não, fazer? Mesma coisa. Ficou mais fácil porque tem muitos quadrinistas brasileiros que fazem trabalho para os Estados Unidos, para a Europa. Sim. Né? Então, por exemplo, o Superman era desenhado até 2 anos atrás pelo Renato Guedes, que é um cara de São Paulo, amigo nosso e tal. O Ibrahim Robertson mora aqui em Curitiba e desenha para Marvel, e desenha para DC Comics e agora vai desenhar o Tex, né? Vai desenhar para a editora do Tex. O que ficou mais fácil é que ele pode desenhar no computador e enviar por e-mail. Mas o desenho é a mesma coisa. Desenhar no computador, né? Mas é a mesma coisa, porque é uma folha de papel, só que não é de papel, é uma folha virtual. Que ele desenha ali, mas o trabalho é o mesmo. Dá tanto trabalho quanto.
Aliás, você estava falando ali do Tex, eu lembro que tinha uma época que eu colecionava, bom, colecionei quase todos os gibis, né? Mas importante, né? Um que eu tinha uma coleção enorme era do Robin Hood, ainda tem, será? O gibi do Robin Hood? Ah, não, aqui no Brasil não. Aquele Robin Hood que era feito pela Bonelli lá da Itália? Não, mas saía aqui, na minha infância eu comprava não, muito. Não tem mais. Aqui para vender, não. Hoje quais são? Hoje uma tiragem, vamos imaginar aí um Pato Donald, um Tio Patinhas, um Zé Carioca. Aliás, o Zé Carioca é um personagem que foi feito para o Brasil. Só existe no Brasil, né? Não que ele só existe no Brasil, ele existe no resto do mundo também, né? Porque, por incrível que pareça, os Estados Unidos não produzem mais história do Pato Donald. Não produz mais história da Disney. Quem produz é a Itália, a Dinamarca e o Brasil. Mas para o Walt Disney? O Walt Disney não faz história em quadrinhos. Ele compra da Itália e da Dinamarca. O Brasil produzia até pouco tempo atrás, daí parou de produzir durante uns 10 ou 15 anos e agora parece que estão retomando muito de leve a produção de novo. Aliás, eu lembro que quando num dos gibis, não sei se era um almanaque do Tio Patinhas ou no Pato Donald, saiu a reportagem que o Walt Disney tinha morrido. Então, não é aquele Disney 50 anos, um bem grande, que é o Walt Disney na capa e daí um monte de desenhos em volta dele? Na verdade, eu lembro que saiu num gibi, isso na década de 60, por aí, 67, não lembro o ano que ele morreu. Eu também não. Mas eu lembro que eu fiquei até triste e tal, porque todas as histórias pareciam que era o Walt Disney que desenhava. Como o Maurício de Souza, né? Que parece exatamente. que é ele que desenha, mas não. Quem desenhava as histórias do Pato Donald era o Karl Barks, né? Ele fazia só isso da vida. E durante muito tempo as pessoas achavam que o Karl Barks era o Walt Disney. Né? Mas o Walt Disney, pelo que eu sei da história, ele se transformou nessa celebridade quando ele emplacou o Mickey, né? Sim. Na verdade não é só isso, né? Ele fez uma evolução, não uma revolução, mas uma evolução muito grande no cinema. A primeira vez que foi casado o som com a imagem foi o Walt Disney, foi naquele desenho do Mickey, aquele que ele faz tchup, tchup. Aquela foi a primeira vez na história do mundo em que o cinema casou a imagem com o som. Porque antes, tudo bem, tinha o som, mas ele era um som ambiente. Certo. Quando casou, foi nesse desenho aí, Steamboat Willie, o nome do desenho. Então, infelizmente terminou o nosso programa. Bom, acontece, né? Professor Rodrigo Escama, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Nós debatemos a educação e as histórias em quadrinho e eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Tomara. Obrigado. Você vai conhecer agora uma experiência educacional inovadora e revolucionária que abre uma nova perspectiva de oportunidades na construção de um novo paradigma educacional pós-moderno. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter já nasceu com vocação empreendedora e continua crescendo. A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e se atualiza constantemente, o que permite dar respostas rápidas às demandas do mercado. Um grupo jovem e arrojado e tem realizado investimentos tecnológicos consideráveis, além de se dedicar sem limites na oferta de soluções inovadoras em educação para o Brasil e o mundo. Proporciona excelência em atendimento aos mais de 150 mil estudantes matriculados, muito além dos padrões educacionais de qualidade propostos. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter.
Soluções inovadoras em educação. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através da rede EdSat CBED, os canais da educação. Hoje nós vamos debater o tema a violência doméstica e para isso nós convidamos a advogada Carla Santos Ribeiro. Doutora Carla, eu quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. A senhora já atua nessa área, a sua formação já permite que a senhora atue nessa área de proteção às pessoas que vivem no convívio familiar. Isso. Eu trabalho na Secretaria de Justiça do Paraná, no Centro de Referência da Mulher, Certo. aqui na Rua do Rosário, em Curitiba, e trabalho no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Porque então a gente atua em dois polos contra a violência da mulher. Mas o que se refere à violência doméstica, eu trabalho no Centro de Referência da Mulher. Certo. E me diz uma coisa, nós temos já há alguns anos a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. A Maria da Penha é viva ainda, né? Graças a Deus. É uma mulher que sofreu uma violência muito grande do seu marido e hoje qualquer tipo de violência contra a mulher, principalmente praticado pelos maridos, ela tem uma penalização grande. Embora eu já vi casos em que a própria mulher que agrediu o marido também sofreu, né? Em falar da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, a Maria da Penha, ela foi agredida pelo marido. A primeira tentativa de homicídio do marido, ela levou um tiro dormindo. Ele tentou simular um assalto, que não deu muito certo, foi verificado que não era verdade, não era verídico. Meses depois, ela teve outra tentativa de assassinato, né? Isso, eles conviviam ou já estavam separados? Conviviam juntos. Eles conviviam juntos. Ela já, pelos relatos dela, diz que eles já não estavam numa relação tão boa. Mas o que me surpreende da história da Lei da Maria da Penha é que levou-se 15 anos para que o judiciário falasse alguma coisa. Só depois que as ONGs se manifestaram junto com a OEA, de contrapartida, a OEA acabou condenando o Brasil a ter uma lei específica para a mulher. Quer dizer, 15 anos e ainda assim a gente teve que ter um órgão internacional que se manifestasse a favor da mulher brasileira. Isso chama muita atenção da gente. Muito. Sim. Esse era um problema que era camuflado, que era deixado assim de lado, porque é histórico o número de mulheres assassinadas por companheiros, por maridos. Exato. A gente, para você ter uma ideia, de 2005, quando a gente começou o DISC nacionalmente, né, o DISC 180, a gente vai ter 3.600.000 ligações de denúncia. É um número, apesar do Brasil ser enorme, é um número muito grande. De 2005 até hoje? Até hoje. Ou seja, isso em 9 anos?
Em 9 anos. Só o ano passado a gente teve 500 ligações, 500 mil ligações. Parece pouco para um Brasil tão grande, mas não é, porque nós não temos só esse canal de denúncia, a gente tem vários canais de denúncia. E fora isso, a gente tem um outro problema dos casos que não são denunciados. E que é um percentual grande. Muito grande, muito grande. A gente tem dessas denúncias, 50% é de casos que tem violência concreta, agressão propriamente dito física. 46%, 54% a gente vai ter agressão física, 46% a gente vai ter psicológico. E eu posso dizer que o número poderia ser muito maior, muito maior. Agora, doutora Carla, isso atinge indistintamente todo o território nacional ou tem mais no sul, mais na região central, no nordeste? Como é que... Eu acho que a gente tem lugares que denunciam mais, tem lugares que a gente denuncia menos. Por exemplo, a gente tem casos, no Centro de Referência da Mulher, a gente tem casos que vão procurar advogada, né? Porque não tem condições de pagar uma advogada e acabam entrando com a lei da Maria da Penha, sim. Daí a gente tem assim, eu acho que a gente tem agora aqui no Sul um começo de denúncia. No Nordeste, a gente tem assim, por incrível que pareça, situações muito mais, por mais denúncias que a gente tem delas. A Maria da Penha era cearense. Cearense. Foi lá que ela... Lá que começou assim a campanha, as ONGs se manifestam mais lá, por incrível que pareça. Inclusive no tráfico de mulheres, todo mundo sempre pergunta para mim assim, no Sul não tem tráfico? Tem, pessoal, tem. Só que aqui a gente não denuncia tanto. Aqui a gente fica, se a gente vê uma mulher sendo agredida na rua, esses dias atrás, passando por aqui perto, eu vi um namorado batendo, todo mundo passando reto e ela apanhando. Então, quer dizer, aqui a gente não denuncia tanto. Eu acredito que os números do Sul sejam menores por falta de denúncia. No Nordeste, não. A gente já tem casos maiores e a gente conversando com as ONGs de lá, eles denunciam para averiguação, mesmo que não seja verdade. Eles denunciam para averiguação. Aqui não. Aqui a gente fica sempre naquela dúvida. Será que era verdade? Será que era isso mesmo? Né? E voltando à sua fala sobre maridos, tem vários casos mesmo que a gente, apesar de trabalhar no Centro de Referência da Mulher, tem vários casos de maridos que ligam. E que foram agredidos? E foram agredidos. Fisicamente pelas mulheres. E a Lei Maria da Penha protege esses maridos também? Protege por analogia, né? Certo. Apesar de muitos juízes não concordam nem quando o caso é com homossexual. Por exemplo, as duas companheiras, uma é agredida pela outra, muitos juízes às vezes não aceita por muito bem quando a gente peticiona dizendo que é a Lei da Maria da Penha. Mas a gente a Lei da Maria da Penha, sim. Qualquer caso de agressão que tenha vínculo familiar, a gente pode vincular a Maria da Penha. E a pena, hoje, é uma pena pesada, né, a agressão. E a pessoa tem dificuldade de sair da prisão antes do julgamento, né? Isso, a gente tem... O que acontece? Ela denuncia e quando os casos ele não aceita muito, a gente pede a protetiva. Essa protetiva vai fazer que ele se afaste da mulher ou mesmo da criança, que às vezes... Seria uma separação de corpos assim ou é um pouco diferente? Eu posso dizer assim que é uma separação... Eu posso dizer que é e não é, né? Uma separação de corpos é quando as pessoas ficam longe, hoje a gente não vincula mais, mas ao mesmo tempo, nesse de corpos, ela não pode estar, ela pode estar na mesma casa, mas longe do marido. Nesse caso, não, tem que ficar 200 metros de distância. Certo. Caso ele chegue perto, ela liga para a polícia
e a polícia simplesmente retira ele e ele é preso. Eu tenho que levantar também que a gente tem um outro lado da Maria da Penha, Sim. que é um lado negativo da Maria da Penha. Eu tive casos que eu atendi, que a moça falou para mim assim: doutora, me falaram que se eu viesse aqui e dissesse que ele tinha me batido ou que ele tinha gritado comigo, a senhora me dava uma protetiva e eu ficava com a casa. Como assim? Eu falei para ela. Não é bem assim. Primeiro que você não pode mentir. Então a gente também vê um outro lado da mulher usando Sim. esse Às sistema. vezes ela quer se afastar da relação e uma das formas é denunciar. E se ficar com o patrimônio, porque daí o patrimônio muitas vezes da Coab, como é uma política social, onde pode ficar a preferência, nesse caso de Maria da Penha, é que a mulher e a criança fiquem com o bem, né? Porque é uma propriedade, ela tem a posse, não a propriedade, então a posse fica dela. Então, uma comenta com a outra e deu-se a entender, né? Vamos dizer assim, que com a lei da Maria da Penha junto, ela poderia ficar com a posse. Agora, no caso, quando o homem é preso em flagrante delito, agredindo, mesmo que ele tenha, digamos, bons antecedentes, dificilmente o juiz vai dar uma liberdade provisória. Felizmente, né? Felizmente, o juiz vai permanecer preso. Até o julgamento. Até o julgamento. Principalmente porque a gente tem casos da Maria da Penha seríssimos. Eu atendi ontem uma menina de 18 anos que ela, na calada da noite, ele entra na casa dela e dá 20 facadas nela. Essa pessoa... Eles estavam separados? Eles já estavam separados, ela já tinha protetiva. Essa pessoa não tem condições de ficar... Ele dá um chute na porta, abre a porta, acaba entrando. Se não fossem os vizinhos, ela morava em condomínio, chamar a polícia, ele ia pegar... Né? Ele não tem como ficar solto. Por que acontece? A gente ainda tem aquela fase de antigamente que a mulher era propriedade do homem. E ele não aceita a separação. A maioria dos casos da Maria da Penha é esse, não aceita a separação. Então, a maioria das vezes... Esse moço, por exemplo, ele não aceitava, ele não tem como ficar. Ele dizia claramente, quando ele me ligou, ele dizia claramente: se eu não ficar com ela pode morrer. E isso atribui-se o quê? A formação, ao machismo, ou digamos, uma psicopatologia que uma pessoa tem e que fica perseguindo a mulher? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que é o machismo, sim. A gente vive um mundo machista, sim. Tanto é que a gente precisa de uma lei para dizer que não pode bater na mulher, né? Concordo que muitas vezes é um desvio de caráter da pessoa. A gente tem que pensar historicamente, e é uma coisa que as mulheres sempre me perguntam, elas sempre me perguntam assim: doutora, mas eu posso sair de casa? E se ele não quiser a separação, o juiz vai dar? Mas como ele vai dar? Por quê? Porque até não tão longe, né, a separação, eu me lembro que quando os meus pais se separaram, eles moravam numa cidade pequena, foi uma vergonha. Era um escândalo. Né? Era um escândalo. A mulher ficava sendo agredida muitas vezes verbalmente, taxada de nomes obscuros, porque acabou o casamento. A gente tem essa posse, que o homem se sente dono, sim, proprietário da mulher. Até a década de 40, era isso que acontecia, passava do pai para o marido, a mulher. Então, eu acho que a gente mudar radicalmente, muitas vezes é difícil. As políticas eu acho que podem acontecer e devem acontecer,
mas é muito difícil interiorizar para as pessoas. A gente tem que lembrar sempre, e é sempre uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, a Constituição, ela tem 25 anos. Muita gente que estudou com a Constituição anterior, viveu com a Constituição anterior. Então, falar de direitos humanos, às vezes, não era o que era vivido, não era o que era passar de pai para filho, como uma cultura. É muito difícil. Agora, professora Carla, nós temos também, hoje, além de delegacias, temos os juizados especiais, Isso. Digamos que tratam dessas questões envolvendo a violência doméstica. Como é que funciona esse processo? Gostaria que a senhora explicasse para os nossos alunos. Então, a gente tem os juizados, as pessoas vão lá, denunciam, vai na delegacia, faz o BO contra esse marido, esse companheiro, vai no juizado, faz uma representação contra, lembrando que ela só vai poder tirar esse processo perante o juiz, né? Esse processo acaba sendo assumido pelo Ministério Público e esse processo vai ocorrer parecido com o criminal, quer dizer que ele vai ser ouvido, ela vai ser ouvida, vai levar testemunhas, as testemunhas agora podem ser os familiares. Por exemplo, podem ter laudos periciais também. Laudos periciais, importante. No caso da agressão. Porque na maioria das vezes, quando elas vão primeiro para o hospital tem que fazer laudo, tem que passar para o ML, tem que notificar também. Essa é uma das formas que a gente também tem de observar e de denunciar. Então, ele vai aparecer laudo, vai aparecer... E quando é psicológico, a gente pede para o juiz, aí, como advogada, que faça um laudo do marido, principalmente quando tem criança envolvida, para que tenha mais essa prova contra ele. Porque, às vezes, como você mesmo disse, pode ser um desvio. Agora, por exemplo, quando envolve filhos do casal, a agressão é também aos filhos. Ali já pega uma outra legislação ou pode-se também adotar a Maria da Penha também? Inclusive a gente pede protetiva contra essa criança, porque muitas vezes o pai violento, principalmente um pai alcoólatra, drogado, ele acaba não só atingindo agressivamente com a mulher, mas com as crianças. A gente tem casos, sim, de tentativa de homicídio contra as crianças e a gente pede a protetiva. O que vai acontecer daí? O pai fica sem ver a criança até que o processo de guarda seja resolvido. E que assim mesmo a gente vai pedir que as visitas sejam vigiadas por uma psicóloga, por uma assistente social, designada pelo juiz. Hoje, professora Carla, é mais a questão da droga ou ainda tem muito... A violência vem do próprio alcoolismo, dos alcoólatras? Olha, eu vou te dizer que de 400 processos que entraram esse ano pelo Centro de Referência da Mulher... Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, aqui na Rua do Rosário 144, eu tive 5 processos de droga, que foram gravíssimos. De pessoas drogadas. Com pessoas drogadas. Daí foi muito violento. Daí a gente tem realmente com tentativa de homicídio real, né? Mas a maioria das vezes é porque ela quer se separar e ele não quer. Ou ele não permite. E é bom lembrar que a agressão também é psicológica. Muitas vezes eu atendi uma senhora de 75 anos que ela quis se separar
75? 75 anos. Ela, na verdade, ela não quis se separar. A família, vendo que ela estava sem comer, os filhos e tal, se juntaram e disseram, não, você vai ficar longe do pai. Ela, quando ela falava comigo, ela dizia assim, mas doutora, eu não sou uma pecadora por fazer isso, né? Eu dizia, não, veja, você teve que ir para o hospital porque ele não dava comida para ela. E ele é mais idoso do que ela ainda? 76, mas ele achava que como eles brigavam por desentendimento, ele tirava a comida dela. E ela julgava que ela tinha que obedecer, porque assim foi a vida inteira. Por isso que eu digo, às vezes é cultural, essa coisa do marido mandar na mulher. Ela nunca teve acesso a nada, ela nunca pôde trabalhar, e a outra coisa que ela falava assim, eu vou perder tudo, eu não vou ter onde morar. E ele assim, numa condição de que tinha várias casas alugadas, eu dizia, calma, metade do que é dele é seu. Imagina um casamento de 50 anos, mais de 50 anos. E ela dizia, não, doutora, ele não vai permitir, ele já disse para mim que eu tenho que dar graças a Deus dele ser meu marido, porque se fosse outro, punha na rua. Então, você vê a fragilidade daquela mulher. E Maria da Penha não vai servir só para aqueles casos de agressão, propriamente dito, de ter que ver sangue, né? Como muita gente às vezes fala assim, nossa, mas só porque xingou? Sim. Porque E a pena nesses casos varia de quanto a quanto? a gente tem casos de 6 meses a 3 anos. Claro, Seria uma agressão mais psicológica? Claro que a gente está falando de casos mais graves. Porque, claro, se ele pega ela tem uma protetiva, ele acaba infringindo a lei, não olhando essa protetiva, é claro que ele vai ser preso em flagrante, infelizmente ou felizmente. Mas a gente vai ter casos que vão fazer todo o processo e muitas vezes acabam de comum acordo, ele dizendo que não vai mais atrás dela e não vai por medo de ser preso realmente. Mas tem casos que, com tudo isso, ainda ele acaba cometendo homicídio e fica... Aí já responde pelo homicídio. Daí já responde pelo homicídio. Ele vai ter uma majorante, né, ele vai ter um terço a mais da pena adquirida por ser Maria da Penha. Mas também pode a pessoa sofrer penas de multa, penas pecuniárias. Hoje a gente não tem mais isso. Não tem? Não tem mais isso. Essa foi uma das mudanças, porque antigamente a pena era só de multa. Era uma multa, Mas e uma pena alternativa, prestar serviço à comunidade, os juízes estão dando ainda ou não? Olha, eu fiquei sabendo de um juiz que deu no interior da Paraíba, que deu há uns 2 meses atrás, 3. Mas aqui eu não tenho visto. Eles realmente estão na consciência. E é interessante dizer que a gente está numa campanha muito forte para conscientização de que a mulher não deve ser espancada, a mulher não deve sofrer violência de nenhum tipo, nem patrimonial, que é naquela que ele retira tudo dela. Ela não deve mais sofrer violência. Então, eu me lembro que quando começou a lei da Maria da Penha, principalmente no Nordeste, apesar de ter mais denúncia, no Nordeste, quando começou, os juízes, eles não viam a Maria da Penha como uma lei séria, né? Sim. Hoje não. Hoje a gente está vendo como eles estão respeitando muito. Alguns anos atrás, nós acompanhamos, doutora Carla, alguns eventos que aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, em que homens sequestravam mulheres, ou seja, mantinham mulheres sobre cárcere privado.
Isso, a senhora tem conhecimento de casos aqui no Brasil? Infelizmente, sim. Também? Infelizmente, sim. Eu estava vendo uma reportagem ontem, inclusive, sobre a ONU, diz que a cada 40 segundos some uma pessoa na face da Terra para ficar em cárcere privado, infelizmente. Dessas pessoas, a maioria são crianças e mulheres. E no Brasil não poderia ser diferente, porque é mundial esse fenômeno. Infelizmente, a gente tem, sim, casos de sequestro de mulher que a gente fica sabendo que elas estão em cárcere privado ou ainda estão sendo sequestradas para exploração sexual, infelizmente. É uma... Uma última pergunta, doutora Carla. Em que classe social ocorre mais a violência? Entre os mais pobres, a classe média, os mais ricos, ou isso é disseminado entre todas as classes? Todas as classes. Inclusive, no tráfico de pessoas, é importante dizer que eu tive a notícia de uma funcionária pública que ganhava relativamente bem, tinha feito universidade, mestrado, e ela, quando explodiram um cativeiro, ela estava na exploração sexual. Ou ela era vítima? Ela era vítima. Uma vítima. Uma vítima, infelizmente. Então, para você ver que a gente não está pensando mais naquela criança bobinha que não sabe informações. Não, a gente está falando de todas as classes. E eu estou falando de tráfico, mas em relação à violência, sim, a gente de tem... todas as... Infelizmente. Do Batel ao Sítio Cercado, do centro à cidade industrial. Infelizmente. Todas as áreas da cidade. Talvez, no que a gente diga classe um pouquinho maior, né, mais elevada, talvez as pessoas não queiram denunciar por ficar constrangida, ficar com vergonha daquela sociedade onde vive, né? Mas a gente tem casos, sim. Infelizmente, a gente tem casos. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate a professora Carla Santos Ribeiro, ela que é advogada, e o tema foi a violência doméstica. Doutora Carla, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.